boa tarde, melhor tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou Pedro Kelly e esse é o seu programa de hoje, Café e Palavra, dia 8 de junho de 2021. Nós vamos juntos nos próximos minutos. Hoje eu tenho um assunto maravilhoso para compartilhar com toda essa bela audiência que nos acompanha. Está aqui, você deve estar vendo o título aí, chama-se Alimentos Agressores Espirituais e Físicos, ou Físicos e Espirituais. É um assunto que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você, visando agregar na tua vida valores espirituais, valores emocionais e valores materiais também. Antes eu queria te pedir um favor, se você ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe teu like, para que dessa maneira possamos multiplicar a nossa informação aí ao redor do mundo inteiro. E a você que já está inscrito no canal, meu muito obrigado, muito agradecido pela sua ajuda. E a você também que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Nós estamos no início do mês de junho e eu declaro você colhendo esse mês de junho tudo aquilo que você tem plantado nos meses anteriores até aqui. E você vai colher esse mês, no próximo mês aquilo que você plantar nesse mês aqui. Então, muito agradecido por tua colaboração nesse sentido também. Bem, hoje, como eu já disse, esse assunto é um assunto que Deus tem colocado no meu coração, visando ajudar você, como já disse também, mas é um assunto que traz muita informação, por isso eu preciso da tua máxima atenção, porque eu não quero ser repetitivo e quero ser assertivo naquilo que eu vou falar, ou seja, eu quero falar pouco e quero transmitir muito. Portanto, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o tema de hoje, desse nosso bate-papo, se divide em duas partes. Eu quero falar de alimento espiritual e alimento físico. Quero falar dessas duas coisas, né? Você sabe que toda a informação espiritual que nós temos é um alimento para o nosso espírito. E o nosso espírito pode estar bem alimentado ou mal alimentado. Depende da qualidade de alimentação que você esteja permitindo ouvir, que você esteja permitindo chegar à tua mente, que é o teu espírito. Por exemplo, nós estamos no novo pacto e hoje em dia não estamos mais supostos a ouvir a informação espiritual que vigorava no velho pacto, na lei de Moisés. Portanto, toda pessoa que frequenta algum lugar onde lhe é dado uma informação espiritual, uma informação de cunho espiritual, que te anima a se relacionar com Deus, porém, usando métodos do antigo pacto, esse é um alimento equivocado espiritualmente falando. Porque se nós estamos depois da cruz e Cristo já ressuscitou, agora é como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. A comunicação agora com Deus é diferente, porque o teu espírito está unido com o espírito de Cristo. Não está lá longe, Deus não está só naquela pessoa, só naquele sacerdote, ou dentro daquelas quatro paredes ali ou acolá, não. Deus está em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, você já não tem mais que fazer nenhum tipo de sacrifício para buscar a presença de Deus, senão você só tem que se comunicar com Ele. E para você fazer isso, requer um alimento espiritual específico, correto, sob pena de você não conseguir fazer aquilo que você está se propondo a fazer espiritualmente falando. Sobre esse assunto, aqui em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante. Ele disse assim: eu estou maravilhado de que tão rapidamente vocês tenham se afastado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente do dele, né? Do dele. Não que haja outro, ou seja, não há outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja,
Toda vez que alguém te apresenta um relacionamento com Deus baseado nas obras da lei de Moisés, nas ordenanças do antigo pacto, daquela forma anterior, está pervertendo de alguma maneira o Evangelho de Cristo, porque, como eu já te disse, para você falar com Deus, você já não precisa buscar um sacerdote, não precisa buscar um intermediário, você já não precisa de um profeta para que Deus fale contigo. O que você precisa é o alimento correto. Por exemplo, conhecer a tua verdadeira posição espiritual. A posição espiritual no Velho Pacto era de separados de Deus. A posição espiritual depois da ressurreição, agora do Novo Pacto, é reconciliados com Cristo. Então, essa é a tua posição espiritual. E se você já está reconciliado com Cristo, você já não precisa de certas coisas que por aí as pessoas ensinam você fazer. Quem sabe você tenha passado num lugar desse. Então, a isso nós chamamos de alimento espiritual agressor, ou seja, é uma comida espiritual que as pessoas estão servindo por aí nessas religiões, mas que na verdade não serve de nada, só faz mal. Por quê? Porque não afirma a posição espiritual que você já tem. Muito pelo contrário, nubla o teu entendimento em relação à tua posição espiritual e o teu relacionamento espiritual com Deus. Então é claro que isso vai afetar a tua vida. Agora, toda vez que você quiser identificar um alimento espiritual agressor, é muito simples. É só você pegar aqui de Romanos até Hebreus, é aqui que está o menu, é aqui que está o cardápio do alimento espiritual correto que você deve se alimentar e alimentar a tua família também. Dessa maneira, essa informação espiritual vai chegar corretamente a esse corpo espiritual e você vai voar em relação a esse relacionamento com Deus, a essa intimidade com Deus, ao exercício da fé, e isso só vai te fazer bem. Então é muito simples você identificar se o alimento o alimento espiritual que você está se alimentando por aí é agressor ou é benfeitor. Se ele for agressor, você o rechaça. Se ele for correto, você siga se alimentando aí. Então você tem aqui uma bússola que é o Evangelho aos Gentios, que está de Romanos até Hebreus, que consideramos as cartas do apóstolo Paulo sendo o Evangelho revelado para todos os filhos. Portanto, essa é a primeira parte. Você tem que aprender a identificar o alimento espiritual agressor. Como eu já te disse, o alimento espiritual agressor é aquele que não te convém, é aquele que coloca você a pagar penitências, a buscar Deus longe, aleluia, lá longe, a dizer que Deus só habita naquela pessoa ou naquele outro e que você precisa buscar mais a Deus. Não, Deus está no teu espírito. Essa é a primeira parte desse tema de hoje. E a segunda parte do tema de hoje, que também se refere a uma informação, é o alimento físico. Gostamos de chamar tudo aquilo que nós comemos com a nossa boca, me refiro a arroz, feijão, carne, fruta, verdura, água, tudo o que você puser na tua boca, como uma informação que você dá para o teu corpo. Da mesma maneira que você dá uma informação espiritual ao teu homem interior, a esse espírito que é você, e ele pode estar robusto ou pode estar debilitado, assim também é o alimento físico. Todos nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, aqui esse programa está dedicado a ensinar todo mundo a cuidar um pouco melhor do templo, para que você possa resistir a tanta coisa difícil que existe nesse mundo, que tem por aí. Então, você, da mesma maneira que você está ouvindo aqui como você identificar o alimento espiritual agressor, hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho, preste bastante atenção no que eu vou dizer, um pouquinho
do que é, como identificar o alimento físico que também pode estar te agredindo e você não sabe, porque nós somos diferentes. Nem tudo aquilo que eu possa comer e que me faça mal, talvez a você pode não fazer mal e vice-versa. Agora, como é que a gente pode identificar isso, né? Você sabe que a gente tem falado um pouco a respeito do metabolismo do nosso corpo, né? O nosso corpo metaboliza o alimento que a gente come. E esse alimento, como eu já disse, é uma informação física. E através desse alimento você tem energia ou não, você tem os nutrientes próprios para que teu corpo continue funcionando corretamente, dormindo corretamente, fazendo tuas necessidades fisiológicas corretamente, crescendo corretamente e tudo mais. E tudo isso vem dos nutrientes e os nutrientes vêm dos alimentos que você ingere. Porém, há algum tipo de alimento que agride. Como é que ele agride? Agora não. Como é que ele agride? Ele agride levantando bruscamente a tua taxa de glicose no sangue, o teu nível de açúcar no sangue. É normal, toda vez que você se alimenta, o índice, o teu nível de glicose sobe, é normal, porque você se alimentou. Então, quando o corpo está nesse trabalho de digestão, metabolizando tudo isso aí, os índices vão se alterar naturalmente. Porém, mais ou menos 2 horas depois do momento que você se alimentou, esse índice, principalmente da glicose, ele tem que voltar ao normal. E isso normalmente acontece nas pessoas que estão com seus níveis normais, controlados, não é? Então, há algum tipo de alimento que faz com que essa taxa de glicose suba tanto que ela demora, às vezes, mais de 1 dia ou 2, depende, para voltar ao nível normal. E de repente você está comendo alguma coisa assim, e esse é um alimento agressor que você deveria controlar, você deveria evitar, mas você não sabe. Só que hoje eu quero te mostrar como é que você pode fazer um pequeno estudo, você mesmo, e levantar quais são os tipos de alimentos, quais são os alimentos que estão te agredindo e que talvez você não saiba, né? Então eu vou te apresentar aqui um equipamento, né? Esse equipamentozinho aqui, chamado medidor de glicose. Né? É um aparelhinho, esse aparelhinho aqui você adquire na farmácia, ele é baratinho, ele vem com o seu estojo e tal, vem uma lanceta, que é aquele famoso que fura, né? Para você medir aqui o teu índice de açúcar no sangue. Então, primeira coisa que eu queria te falar, você não tem que ser diabético para possuir um aparelho desse e você mesmo fazer esse tipo de mapa, como eu vou te explicar agora. Por exemplo, eu não sou diabético, mas eu uso isso aqui e descobri tanta coisa que me agredia, que depois eu parei, controlei, melhorou e a coisa entra numa outra etapa, numa etapa muito melhor de saúde física para você. Bom, você vai pegar uma folha e vai colocar, quando você despertar amanhã, você vai pegar esse aparelho e vai medir a tua glicose em jejum total. Não bebeu nem água, não foi nem no banheiro, né? Levantou, pegou o aparelhinho e pim, deu aquela picada. Uma coisa que eu vou te ensinar aqui, talvez você esteja pensando, mas furar dói. Não, se você furar aqui, aonde estão as digitais, aí dói. Por quê? Porque aqui é onde estão as terminações nervosas dos nossos dedos. Então, para que você se
faça esse controle sem sofrimento, sem doer, você deve furar aqui, 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 tá bom? Então você vai furar aqui. Quando você furar aqui, tá, aí você vai ver no manual, vai usar, você vai medir ali em jejum. Deve dar aí em torno de 90, né? 90, 84, uma pessoa normal, em jejum, por aí tem que estar assim. Pois muito bem. Aí você vai na folha e anota, dia 9 de junho, jejum, tanto. Aqui é a glicose, muito bem. Aí você vai tomar o teu café da manhã normal, como qualquer dia, sem mudar nada. Aí você vai e anota o que você tomou, o que você bebeu, o que você comeu no café da manhã. Se botou açúcar, se botou adoçante, se não botou, se botou canela, se botou ovo, fruta, queijo, não sei o que foi. Você escreva ali, por favor. Quando der entre 2 e 3 horas depois, você vai e pá, mais uma medida. E aí você escreve lá, depois do café, né, tal hora, antes do almoço, pá, põe ali. E almoça normalmente, como você sempre faz, e anota nessa planilhazinha. Comi isso, comi aquilo, tomei isso, tomei aquilo, tal, tal, tal. Quando der entre 2 e 3 horas depois do almoço, você vai, pá, outra vez, e anota lá. São 3 medidas por dia, durante uma semana, só uma semana. Uma semana você vai fazer isso. Você vai fazer um compromisso com você mesmo pela tua própria saúde. Então, você vai ver que vai variar. Bom, estava a minha glicose em tanto. Me alimentei no café da manhã com isso aqui. Minha glicose foi para tanto. Aí eu almocei esse alimento aqui e a medida deu tanto. E você vai fazendo isso dia após dia. E anote também aquilo que você comer à noite, que você jantar ou lanchar. Por quê? Porque se você, em jejum no dia seguinte, a tua medição saiu alta, né? É porque você à noite se alimentou com algo que te agrediu. E dessa maneira, você vai fazer a tua experiência, sabe? Você vai fazer a tua experiência. Eu, por exemplo, descobri, eu adoro pão francês. Quentinho, com manteiga, com café, que coisa deliciosa! Mas abençoada. Eu como um pão, eu não deixo de comer, só que eu diminuí, né? Já não faço isso todo dia mais, porque eu já vi que isso me agride. Ou seja, quando eu como pão francês, a minha taxa de glicose vai para a nuvem, e demora para descer. Por quê? Porque até o corpo se desfazer de todo aquele processo, como eu te expliquei, talvez você já tenha visto no outro programa aqui, como é que isso acontece. Então demora. E se demora, o que acontece? O nível de açúcar no sangue, de glicose no sangue fica alto, e quem sabe no almoço eu estou comendo alguma coisa que também está me agredindo um pouco e ele mantém lá no alto, e de tarde ou de noite eu como outra coisinha daquela ali e ele mantém lá no alto outra vez, e tudo, e não baixa nunca, né? É isso que faz uma porção de acontecimentos no nosso corpo. Por exemplo, se você tem a circunferência abdominal um pouquinho avantajada, você já não vai ter a glicose em jejum em 90. Ela já vai estar acima de 100. Né? E isso aí já entra num outro campo que eu não quero aqui acusar nada mais perigoso. Já está entrando numa fase um pouco perigosa. Quando você descobre o alimento físico que está te agredindo, essa é a única maneira, ou melhor, a maneira mais fácil de você mesmo descobrir qual é o alimento que você está comendo, que está disparando a tua glicose e você não sabia. Então eu penso que esse aí é um conhecimento que vale muito, que você está apanhando aqui no programa de hoje. Entendeu? Eu recebo que você tenha entendido isso. Identifique o alimento espiritual que você, quem sabe, esteja ouvindo por aí, e identifique
o alimento físico, que quem sabe está te agredindo e você não sabe por quê que esse pneuzinho aí não vai embora nunca. Ele não vai embora nunca porque esse índice de açúcar está lá em cima o tempo inteiro, né? E essa glicose aí que você está jogando para dentro sem saber, está te agredindo, né? Está criando uma briga interna com a insulina no teu corpo e o resultado da glicose com a insulina é gordura. Isso a grosso modo, tá? Estou te falando a grosso modo. Então eu espero que você faça isso. Não é nada difícil, esse aparelhinho custa barato, a gente gasta com pizza, né? Às vezes, e não é nada de mal também, mas faça esse investimento, compre esse aparelhinho, ele vem com umas fitinhas, você põe aqui, quando a gotinha aparece aqui, você encosta aqui, ele vai e dá aqui a medida, né? E aí você vai começar a controlar você mesmo aquilo que está te fazendo mal e dessa maneira você vai prevenir. Se você sabe que determinado alimento, né? Por exemplo, se eu sei que aquele pãozinho francês com aquela manteiguinha, né, joga a minha glicose lá para cima, então agora a decisão é comigo. Mas antes eu não sabia. Então a diferença está em saber. E para você saber qual é o alimento que você está ingerindo e está te agredindo, faça esse teste. E você vai se surpreender. E você começa a controlar isso aí. E você vai ver que você não precisa de remédios. Você vai ver que com o passar do tempo, se é que você toma algum, com o passar do tempo, né, o teu corpo vai começar a equilibrar todos esses índices, vai trabalhar dentro da normalidade, com mais suavidade, e tua qualidade de vida vai ser bastante melhor. Vou ficar por aqui, espero ter colaborado contigo mais um pouquinho. Quinta-feira, às 10 da noite, eu volto com outro tema de interessante, com outro tema de interesse, né, para você, para a tua vida, para a tua família. Muito agradecido a você por compartilhar esses links, muito agradecido a você por semear aqui. Você viu que apareceu aqui do lado como é que você faz para semear aqui no Ministério. Eu agradeço a você que está enviando tua semente todo o tempo e declaro você colhendo infinitamente mais na tua vida, na tua saúde, na vida da tua família. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.